tudo bom? Como é que vocês estão? Bem-vindos à semana 16 aqui de leituras do canal, da semana de leitura, da leituras da semana. E primeiro aviso, eu estou gravando o vídeo durante o dia, então provavelmente a gente vai ter um pouco de barulhinho de fundo aí, eu vou tentar falar mais alto pro som de fundo não pegar, tá? Mas de vez em quando a gente pode escutar alguns latidinhos aí, algumas araras ali, barulho do vento, até minha mãe conversando ali, às vezes pode acontecer, tá? Segunda coisa, os avisos de sempre, né? Quem não for inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu joinha, ative o sininho e comente, né? Tudo isso aí faz com que o algoritmo do YouTube aí entenda que esse vídeo é legal, que esse vídeo é bacana e vai oferecer para mais pessoas, né? Tá sendo bem legal porque a gente tá tendo uma crescente de inscritos, já tô a 130 inscritos, tá muito divertido isso aí, tá muito bom. E outra coisa, eu vou deixar aqui na descrição, como sempre, todos os links, né? Então, os links das minhas mídias sociais, como Goodreads, Scoob, Guia dos Quadrinhos, se pode colocar até do MyAnimeList, não sei se alguém usa MyAnimeList, do Instagram. Então, clique aí nos links da descrição das mídias sociais e comece a me seguir, comece a ser meu amigo, comece a ser tudo ali nessas mídias sociais aí. Outra coisa, eu vou deixar o link geral de compras da Amazon e além disso também o link de compra específico de cada um desses gibis aqui que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. E beleza, né? Hoje é dia 24/4, é o dia que eu tô gravando esse vídeo e ontem foi meu aniversário, no domingo, 23/4, né? E fiz 28 anos, né? E é isso, é só isso que eu tenho pra falar pra vocês. A primeira leitura da semana passada foi Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons. Aqui, foi na época da invasão britânica ali, que teve a Vertigo, teve tudo mais lá por trás da Karen Berger lá. E aqui, o Alan Moore, ele quis usar os personagens da Charlton, que era uma editora que a DC tinha comprado, que incluía o Questão, o Capitão Átomo, Sombra da Noite, assim, vários personagens que eram da Charlton, que eram da DC, só que eles não tinham sido usados ainda. A DC tinha comprado a Charlton, mas tinha deixado esses personagens tudo ali no limbo, né? E o Alan Moore quis usar esses personagens para criar uma história de super-heróis, né? Só que durante o processo ali de produção, a DC ficou meio com o pé atrás e falou assim, não, use esses personagens como base para criar os seus próprios ali. Tinha também o Pacificador que o Alan Moore queria usar e tudo mais, né? Então o Alan Moore criou personagens em cima desses personagens existentes. Por isso que a gente tem o Comediante, tem o Rorschach, tem o Dr. Manhattan, tem o Ozymandias, tem o Espectral, tem o Coruja, né? São todos personagens que foram criados a partir desses personagens da Charlton, que a DC ainda não usava, mas eles não deixaram ali o Alan Moore usar da forma como eles eram, né? Ele teve que criar outros personagens em cima desses personagens. Essa aqui é a edição definitiva, então aqui atrás a gente tem todos esses extras explicando tudo isso, né? Como é que foi a criação desses personagens, a revisão dos personagens pro projeto do Watchmen e tudo mais, né? E cara, o Watchmen é muito bom mesmo. Inclusive tem essa arte promocional aqui, que não era ainda dos personagens na sua arte final, tanto que o Rorschach usa uma roupa inteira dessas imagens do teste de Rorschach aí, né? E cara, a arte do Dave Gibbons aqui é sensacional. Outra coisa que é incrível é que ele usa aqui negócio dos 9 quadros, né? E na grande parte das páginas são 9 quadros, né? O jeito que ele vai descrevendo a ação aqui. E a história aqui de Watchmen começa... Então a história aqui começa basicamente com o assassinato do comediante, né? E com o Rorschach investigando esse assassinato, porque ele acha que isso tudo é linkado com algum evento maior que está prestes a acontecer aqui no mundo. A contextualização desse mundo aqui é que existiam esses heróis encapuzados, né? Eles não tinham superpoderes, eram heróis, justiceiros, vigilantes ali que faziam a justiça no lugar da polícia. E numa época aí teve até treta que a polícia entrou em greve e tudo mais, aí o governo teve que fazer um tratado onde bania esses vigilantes para a polícia poder fazer o trabalho dele. Apenas 2 vigilantes continuaram a funcionar através do governo, que era o Comediante e o Dr. Manhattan, tanto eles participaram da guerra do Vietnã. E eles usavam o Dr. Manhattan como uma forma de deter escalas maiores de brigas internacionais, né, de guerras internacionais. Porque o Dr. Manhattan é praticamente Deus, né? Então, tanto que nesse universo aqui, os Estados Unidos ganhou a guerra do Vietnã, né? Por conta do Dr. Manhattan. E tinha todo esse aspecto mesmo de identificação do Dr. Manhattan, né?
Então começa nisso, né? Com o assassinato do comediante e o Rorschach investigando isso como se fosse parte de uma coisa maior. E ele entra em contato com o Coruja, porque ele acha que todos os encapuzados vão começar a ser assassinados ou alguma coisa nesse sentido. Então ele vai avisar o Ozymandias, vai avisar o Coruja, o Dr. Manhattan, Espectral e tudo mais. E ninguém acredita muito nele nesse sentido, né? E continuando, a gente vai vendo também umas coisas do passado. São 12 capítulos, né? O Watchmen. A série de Watchmen foi em 12 capítulos. Entre cada capítulo, a gente tem um texto meio que de não ficção de dentro desse próprio mundo ali do Watchmen, que vai contextualizando mais. A gente vai sabendo mais sobre os homens, capítulos como se fossem livros e reportagens, assim, né? De não ficção ali do próprio universo do Watchmen mesmo, para contextualizar a gente mais ou menos o que foi acontecendo. Então a gente sabe dessa greve da polícia, a gente sabe dos Homem-Minutos originais, também como é que foi dada essa relação deles, a gente sabe mais sobre o passado da Espectral e a mãe dela, a gente vai sabendo de tudo ali, a gente também sabe mais ou menos um pouco sobre o Dr. Manhattan, sobre o Ozymandias, sobre o Rorschach, né? Tem a ficha de avaliação psiquiátrica dele ali, tem tudo nesse sentido lá atrás, né? E, além disso, em alguns capítulos a gente vai acompanhando uma história em quadrinhos que é o do Corsário Carmesim. Porque como os super-heróis existiam de verdade, né? Então, aqui até a gente tem em alguns capítulos aí da história, uma história em quadrinhos que uma pessoa tá lendo, que é desse Corsário Carmesim aí, né? Porque como os super-heróis realmente existiram, a DC acabou entrando no ramo de outros tipos de quadrinhos, né? E aqui a gente tem a editora DC dentro do universo de Watchmen, né? Então, até eles falam sobre isso, né? Como é que a existência de vigilantes mudou o rumo dos quadrinhos naquele mundo e tudo mais. Tem até um capítulo meio que de não ficção em relação a isso. Tem até foto do Joe Orlando ali, que era um dos autores lá que tinha dentro da DC, né? Então, assim, é uma obra muito completa. Tem essa utilização dos 9 quadros aqui, né, por página. E assim, não é uma história de super-herói, né? É realmente uma desconstrução ali do super-herói, né? E, cara, tem o filme, né? Assim, todo mundo sabe que existe o filme de Watchmen. E é bem diferente do que é apresentado aqui no quadrinho, sabe? O final é uma reviravolta bem grande, né? Que a gente... Quem assistiu o filme já imagina pra onde a história tá indo, né? Mas quem tava pegando pela primeira vez, assim, lendo isso aqui pela primeira vez, fica surpreso, né, do que aconteceu, né? Tipo assim, porque o final é muito diferente do que a gente espera, né? Não é um final que a gente espera que vai acontecer. Não é o jeito como as pessoas, que a gente acha que as pessoas vão agir, né? E aqui, os dois personagens meus favoritos aqui dentro é o Coruja e o Rorschach. Inclusive, nessa parte final aqui, eu acho o uniforme do Coruja muito massa. Muito divertido esse uniforme do Coruja aqui. Obra-prima dos quadrinhos, né? Só que assim, eu já vou avisando. É muito pesado de texto. Ele é até pesado fisicamente aqui. É muito pesado. Então, assim, não é uma coisa que você vai conseguir sentar e ler muito rápido, não. Você tem que ler devagar. É difícil. E eu gostei tanto que tem uma coleção que é o do Antes do Watchmen. Não é trabalho do Alan Moore, são outros grupos criativos. Mas eu fiquei muito interessado de um dia eu conseguir pegar ele. Se eu for achar um dia, vai ser só em sebo, porque saiu no começo dos anos 2000, depois saiu os encadernados capa dura e tudo mais. Só que eu queria pegar as edições em formato americano mesmo, capa cartão, que foram 8 edições. Aí tem do Dr. Manhattan, do Coruja, da Espectral, dos Homens Minutos, do Justiça Encapuzada, não, é do Dollar Bill e Moloch, tipo, tem de vários personagens. Mas isso é uma coisa que no futuro aí, se eu achar num sebo aí, eu pego. Mas o Watchmen, muito bom. Teve uma promoção recentemente no site da Amazon, semana passada, que tava super barato. Então vai demorar um pouco pra ter promoção de novo, porque esse aqui é um gibi bem caro mesmo. Quando eu peguei em promoção lá atrás também, eu paguei um valor aceitável. Hoje ele tá tipo 140 pra cima o valor. Então meio complicado de pegar assim nesse valorzão. Mas é isso, eu tenho certeza também que como a Panini agora tá lançando essas edições absolutas aí, né, essas edições absolutas da DC, com certeza vai sair uma edição absoluta do Watchmen logo logo, que vai vir com a caixa e tudo mais. Então, quem sabe aí a gente vai ter uma edição absoluta do Watchmen aqui no Brasil também. A segunda leitura já foi uma coisa mais leve, foi uma coisa mais divertida, uma coisa mais shonen.
foi minha adorável cosplayer aqui, né? Volume 1 do Shinichi Fukuda. E aqui a gente acompanha a Marin Kitagawa e o Wakana Gojo. Eles são colegiais, né? O Wakana Gojo, ele quer ser que nem o vô dele e fazer essas bonecas rinas aqui, ó. Que são essas bonequinhas tradicionais japonesas. E a Marin, ela é meio que uma nerdola aí, né? Ela gosta de jogos e ela gosta de cosplay. Ela quer ser uma cosplayer. Como todo volume 1 da Panini vem com marcador de páginas, né? E a temática aqui é o quê? É um slice of life, com comédia, com romance, com et. Sim, tem et, né? Logicamente teria et, né? Porque é uma história de cosplayer, né? Então, assim, meio complicado, né? Mas o que acontece aqui, né? O Gojo é uma pessoa que não tem amigos por conta desse hábito dele, que é o de fazer essas bonecas rinas, e ele se isola do mundo. Até que um dia ele tá usando a máquina de costura da escola, porque a da empresa lá do vô dele não tava funcionando, e a Marinha aparece lá. E ela fica super surpresa, por quê? Porque ela descobre que ele sabe usar uma máquina de costura, e ela quer muito fazer um cosplay dessa personagem, e ela não tá conseguindo fazer a roupa. Então ela vai e pede ajuda pro Gojo pra fazer esse cosplay pra ela. Que é essa cena aqui, ó. E ele aceita, porque ele vê que... porque ele vê o amor que ela tem tão grande pra fazer esse cosplay, é o mesmo que ele sente em relação ao hobby dele das bonecas rinas, né? Então ele acaba aceitando pra fazer isso aí. Só que acaba que esse cosplay é de um jogo meio de safadeza que ela gosta muito e ele acha isso tudo muito esquisito. Mas tudo bem, ele aceita fazer, eles vão fazer as compras. E tem vários momentos, assim, né, de picância, né? Que nem quando ele vai fazer as medições da roupa pra ela e tudo mais. E ela fica meio que provocando ele, né? Mas não é por maldade, é mais por brincadeira, né? E tudo mais. Mas, assim, é muito divertido mesmo. Eu já assisti um anime, já teve a primeira temporada do anime, é muito bom. Quebra alguns clichês desses mangás de romance, né? Eu não vou falar qual clichê que é esse, porque mais pra frente aqui nos volumes a gente vai ver qual clichê que, na minha opinião, ele quebra, né? E é muito legal porque realmente ela cria essa amizade com ele e ele ainda fica meio desconfortável em relação a isso, mas depois os dois se aceitam e é uma jornada incrível aí de uma amizade bem divertida aí que vai surgindo. E a gente vai ter vários cosplayzinhos aí daqui pra frente, né? Então, assim, toda vez que sair um volume novo, eu vou trazer aqui pra vocês, né? Porque eu vou ficar acompanhando esse aqui certinho, pra gente não ficar atrasado e não acumular. Então é isso aí, minha adorável cosplayer, volume 1 da Panini Comics, do Planet Mangá. O segundo foi também outro shonen, foi um dos melhores shonens da atualidade, e é o Spy Family volume 10, do Tatsuya Endo. E aqui, uma das principais coisas que a gente tem aqui, a gente conhece o passado do Lloyd, do Twilight, né? Então os primeiros capítulos aqui é dedicado a isso, e pra gente entender o porquê que ele tem essa motivação pessoal aí de evitar com que a guerra aconteça de qualquer custo. Por isso que ele se tornou um dos melhores espiões aí, para tentar evitar com que a guerra aconteça, né? Outra coisa importante que a gente vê acontecendo aqui nesse volume, que assim, que é em prol da história mesmo, é que a Yor, num dos passeios que ela faz aí para tentar se tornar uma mãe melhor, acaba conhecendo a mãe do Desmond, né? Que é o Desmond, como é o nome dele? É Desmond. É o segundo filho, né? O menininho que a Anya tem que virar amigo. A mãe do Damian Desmond, né? Ela conhece a mãe do Damian Desmond. Então isso meio que vira o plano C ali do Lloyd, né? Apesar dele ficar com um pouco de suspeitas em relação do porquê desse encontro aleatório que teve. E além disso, plantou uma sementinha aqui em relação ao chefe ali da Yor, né? Porque ela conta pro chefe dela que o Lloyd teve certos interesses nesse partido do Desmond aí, que é um partido meio radical. Ele faz uma cara não muito boa, então provavelmente a gente pode ter alguma treta em relação a isso aí, né? E cara, continua divertido, a Anya com as presepadas dela, principalmente quando ela tá com o professor dela depois que o ônibus atrasa, e é muito engraçado. Mas a gente também vê um acréscimo aqui na personalidade dela, que ela começa a entender um pouco mais qual que é a função dela ali mesmo, né? Que ela tem que começar a se esforçar um pouquinho mais para as coisas darem certo pro papi dela. E cara, Spy Family é muito bom, tem que terminar de assistir a segunda temporada. E a história que tem aqui também do Bond junto com o informante aqui do Lloyd é engraçada demais. Nossa,
Esse volume foi mais leve, com poucas coisas, assim, importantes pra trama mesmo. Mas continua sendo fantástico, né? Spy Family volume 3. E por fim, temos aqui o Hellboy Omnibus volume 2, Paragens Exóticas. Aqui a gente tem uma das principais histórias do Hellboy, que é o Verme Vencedor, inclusive é um ponto de virada ali na história do personagem. E a gente tem a participação de dois grandes artistas, que é o Gary Gianni e o Richard Corbin. O Richard Corbin participa aqui fazendo as artes da história Ser Humano, que é uma história muito, muito boa mesmo. Envolve o Roger, que é aquele homúnculo que eles conhecem lá no volume 1, né? É a primeira participação dele como agente da Bureau, né? Do BBDP aqui. E é uma história muito impactante, muito legal, que ajuda no crescimento ali do personagem do Homúnculos, né? Que ele chama Roger. E a história que o Gary Gianni participa é o Mar Silencioso. Eu acredito que seja esse nome. Deixa eu ver aqui. É o Mar Silencioso, que tem uma puta arte, velho. O Gary Gianni, puta que pariu. Que arte fenomenal. E essa história aqui é uma das viagens aí que o Hellboy tem depois que ele pede demissão ali. E é uma dessas histórias, é um dos lugares que o oceano leva ele, né? Esse volume todo aqui é meio que o Hellboy tentando se encontrar e tentando criar o seu próprio destino, enquanto a gente vê as criaturas sobrenaturais aí do mundo meio que tentando decidir o destino aí do Hellboy, né? Porque todo mundo sabe que o Hellboy está destinado a destruir o mundo mesmo. Na história aqui do Verme Vencedor, a gente tem a participação do Lagosta Johnson, né? Do Lobster Johnson. E é uma participação muito boa mesmo. E além do mais, é outra história que o Roger participa, né? Que tá virando um personagem bem importante. E cara, Hellboy é incrível. Não sei porque eu demorei tanto tempo pra ler. E tô ansioso agora pra pegar o volume 3. Vai ser muito interessante ler o volume 3. E a gente já tá chegando aí meio que na conclusão da história do Hellboy, né? E é isso aí. Foram 4 vídeos essa semana. Foi uma semana um pouco mais lenta. Mas foi uma semana boa, foi uma semana divertida. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.